3, 2, 1. E o podcast CBN Maringá desta semana está começando. Nosso assunto hoje é fisiculturismo. Nós estamos recebendo aqui no podcast CBN Maringá o Mike Ono, que é fisiculturista, e também o André Igarashi, que é fisioterapeuta especialista nessa área. Vamos cumprimentá-los. Mike, seja muito bem-vindo. Obrigado. Oi, André. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Letícia, pelo convite e pela oportunidade. Vamos lá, então, falar sobre esse assunto que eu, particularmente, tenho muita curiosidade. É algo, assim, que me desperta mesmo muito interesse em entender como funciona, porque parece muito complexo. Mike, conta pra gente, como que você começou nessa área do fisiculturismo, né? Como que foi? Olha, eu sempre gostei de treinar em academia, então eu desde os 15 anos eu já treino, né? Mas competir eu comecei com 22 anos, demorei, porque eu gostava muito de jogar bola quando eu era mais novo. Então eu gostava de jogar bola e treinava, eram os dois esportes que eu fazia. E eu fui gostando da academia, até que chegou um dia um amigo meu falou, vamos competir? Aí eu aceitei, né? E aí foi amor à primeira vista daquela competição. Depois que eu competi a primeira vez, aí eu falei, esse é meu esporte. E como eu jogava bola, eu tive uma lesão que eu rompi o ligamento cruzado no joelho. Aí depois disso eu parei de jogar bola totalmente para focar mesmo no fisiculturismo. Aí foi quando eu comecei a focar mesmo no fisiculturismo, gostar cada vez mais, comecei a competir. E em 2020 acabei se tornando profissional, ganhei meu profissional na Colômbia. E aí depois disso não parei mais e a gente tá evoluindo sempre agora. E hoje você vive disso, fisiculturista. Eu não vivo disso. Mas eu vivo, entre aspas, do esporte. Porque eu dou aula de personal, dou consultoria. Então, hoje em dia eu tô mais trabalhando com isso. Antes eu trabalhava com meus pais, tinha uma empresa também. Os patrocínios também. Os patrocínios também me ajudam, mas tô abandonando aos poucos outras coisas e voltando totalmente ao esporte. E é uma coisa que eu amo, né? Então, tipo, igual na academia mesmo, quando eu trabalho de personal assim, é uma coisa que eu gosto de ajudar os outros, eu gosto de ver uma evolução, de estar vendo as pessoas evoluir. Então, é um esporte que me trouxe um amor, tipo, que me preenche, assim, que eu gosto. Mesmo que seja difícil às vezes. Então, vamos chegar nessa parte aí da dificuldade, porque pra gente entender o que é o fisiculturismo, né? Porque eu vou dizer, às vezes na academia, quando eu tô lá treinando, tem umas fotos, daí eu fico, meu Deus, tem esses caras aqui, o que é esse esporte, né? O que é analisado nisso? É analisado, é que tem várias categorias. Na minha categoria, que é a Men's Physique, é de shorts. O padrão que eles pedem, assim, você tá em forma de V, que eles falam. Cintura bem fina e as costas mais largas. Então, esse é o padrão que eles pedem na minha categoria. Aí, sobre o esporte, esse esporte é um dos esportes mais difíceis que tem, eu acho. Por quê? Porque ele não é só a hora do treino. Ele é 24 horas. Porque uma refeição que você deixa de fazer, ou se você come errado, isso vai influenciar no resultado. Você não vai chegar na melhor performance. Ele é, vou dizer, igual uma Fórmula 1. Você tem que estar em alto nível em tudo. No treino você tem que estar bem, você tem que treinar bem, você tem que comer certo, tudo pesado, para você ter um controle. E além disso, ainda você tem que ter um sono bom para ter uma recuperação boa. Nossa. Tudo calculado, né? Então, André, fala pra gente como que é, né, essa rotina de cuidar desses atletas. Sim. Olha, trabalhar com um fisiculturista é realmente uma dificuldade, assim, porque o fisiculturista ele é dividido em fases, né? Então tem fases, assim, que eles estão pesadão, comendo um monte, estão super forte. E tem fases que eles estão assim, nossa, igual um zumbi, né? Passando fome, passando, às vezes, sede, ou no caso, bebendo água demais. É um esporte muito extremo, né? Mas eu acho que é também o que traz a beleza do esporte, né? Igual o Mike falou, a beleza, assim, acho que dessas dificuldades que o atleta passa vai se superando, né?
Mas é um desafio porque eu gosto muito de trabalhar com uma prática baseada em evidência científica, assim, e é um esporte muito escasso, né, em literatura, é um esporte muito recente. Então, tem uma escassez literária, assim, pra gente estudar ou saber como vai fazer. Basicamente, quem tá atuando com esse esporte é quem tá moldando como vai ser o trabalho do fisioterapeuta com fisiculturismo no futuro, né? Entendi, nossa. E dentro disso, qual que é a maior dificuldade que você acha? A maior dificuldade é quando a gente está em finalização. Por quê? Porque você tem que treinar, fazer cardio, comendo pouco, você tem que gastar mais do que você está consumindo e começa a prejudicar o sono, porque eu comigo mesmo e a maioria dos atletas, é muito difícil o atleta na parte final tá dormindo bem. Geralmente está dormindo 5, 4 horas por dia e aí tem que fazer cardio 2 horas por dia, mais um treino. E tipo, não é ir lá treinar por treinar. Se você quer chegar no palco no dia do campeonato, tá bem, tá completo, você tem que treinar pesado igual você estava treinando antes, quando você estava comendo. Então, o mais difícil para mim é finalizar mesmo, porque uma das coisas que mais influencia é o sono. Você começa a dormir muito pouco. Começa a dormir. Porque rotina? Você começa a ter mais fome. Então é mais difícil de dormir com muita fome, você tá mais sem energia e tá querendo comer, começa a criar ansiedades também. Então, vários fatores, mas o principal mesmo, eu acho que acaba dando mais estresse é o sono pra mim. Pra mim, é o sono. O que é difícil do fisiculturismo é que você coloca o corpo dele, assim, num estado, assim... Em inglês eles falam starving, né? Assim, você tá faminto, você leva o corpo ao limite, né? E é tudo ao extremo. Você tá sem comer, sem nada, e ainda faz um processo de desidratação, você tira mais energia do corpo ainda, deixa ele super fraco, né? E pra você deixar o cara, assim, virado do avesso mesmo, a gente fala, né? Você ficar sem gordura nenhuma. Então, essas fases, inclusive o fisioterapeuta tem que atuar muito por conta disso, porque o atleta não consegue nem descansar. Às vezes o Mike mesmo vai na clínica, a gente faz um trabalho para ele conseguir dormir, assim, para ele se recuperar, conseguir descansar um pouco, porque às vezes o atleta fica 1 mês, assim, 2 meses sem dormir. Nossa, fala um pouco mais disso na prática, né? Como o corpo precisa estar, né? E o que vocês fazem? Qual é o trabalho, igual você falou do sono? Perfeito. O atleta, por diversos fatores, os de estimulantes, a dieta, essa questão até da desidratação, porque é meio o contrário do que o pessoal pensa. Pensa assim, é só ficar sem beber água? É o contrário. Na verdade, eles bebem água demais, né? Chega a beber 12 litros, né, Mike? 12, 14 na última semana, tipo, mais ou menos, o campeonato a gente vai competir no sábado. Geralmente, tipo, no domingo anterior, a gente começa bebendo 12 litros de água. Aí depois vai caindo. Vai, tipo, 10, 8, 6. E faltando um dia ali, você toma 2 e no dia você não toma água. Daí. E o pessoal com dificuldade de beber 3 litros de água por dia, né? Eu tô a minha cara de chocada é isso mesmo, porque Sim. 12 litros de água, Sim. mas não, a gente lê reportagens sobre, nossa, como beber muita água pode fazer mal, e vocês estão bebendo 12, Exato. mas por quê? O corpo precisa estar em que estado? É porque o que acontece? Beber tudo isso de água não é legal, porque o seu corpo começa a jogar água fora. É isso que eles querem. Porque na reta final, ali na última semana, o que a gente quer tirar a água e encher o músculo de glicogênio. Então a gente quer tirar toda a água do corpo, a gente começa bebendo 12 litros, por quê? Porque aí você vai começar a ir no banheiro toda hora, seu corpo vai começar a mandar água embora, automaticamente. Então você vai fazendo isso e vai diminuindo, e depois você corta, e aí ele continua jogando fora, e aí quando você vai comendo, vai enchendo de glicogênio, o músculo vai dando vida de novo. Aí, isso aí é tudo pro dia do show. Você tá, tipo, seco, pele bem colada, assim, aí com o músculo pulando pra fora. Por isso que aquelas fotos de fisiculturismo, aquele nível lá, a pessoa só consegue no dia do show. Não dá pra viver com aquilo lá, ficar 1, 2 semanas com aquele corpo de palco. Porque é tudo uma preparação para chegar naquele nível. O que acontece é que assim, o corpo vê que tem um exagero de água, né? Então não tem por que ele ficar segurando água. Então ele elimina tudo, né? Fora. E principalmente por conta disso, os atletas ficam às vezes 1 semana sem dormir, né? Então eles ficam bem assim, parecendo um zumbi assim às vezes.
E o trabalho que a gente faz muitas vezes é relacionado à terapia manual. Às vezes técnicas de quiropraxia, osteopatia, a gente faz aquelas massagens musculares, né, liberação miofascial, para eles conseguirem dar uma relaxada. Porque realmente, quando eles vão na clínica, assim, eles estão, nossa, igual uma pedra, assim, né, sem dormir, estressado e tudo mais. Então a gente usa muito desses recursos, assim, para aliviar a tensão deles, né. E que engraçado, por amor, porque quando você fala assim, parece que, meu Deus, né? Pra que colocar o meu corpo nesse extremo? Mas como você falou, é o que você ama fazer. Então, nossa, como que é essa relação, né? De você escolher todos os dias o esporte, porque é uma escolha você viver assim, né? E é uma escolha difícil todos os dias, né? Sim, é difícil, mas depois que você faz uma preparação, você não tem ideia como você deixa a sua cabeça forte, sua mente forte, que você manda em você, que você consegue. Depois, tipo, até em coisas de alimentos, você começa a dar valor em cada alimento, na verdura, na salada. Depois que você consegue ir competir uma vez, você vê que sua cabeça mudou, que você aguenta muitas coisas, ele mostra pra você que você é uma pessoa muito forte, porque que você manda na sua cabeça, tipo, que você manda, você tá no comando, porque precisa disso, uma superação. E aí você vê que você consegue tudo. Então, tipo, pra quem pratica esporte, todo mundo sabe que o foco que a pessoa tem nesse esporte, se ela tivesse em tudo... É uma coisa que eu vejo muito, assim, que é uma verdade. Às vezes as pessoas pensam assim, o fisiculturista faz isso para se mostrar, para mostrar para os outros. Você pode ter certeza que o fisiculturista, assim, profissional, aquele que vive o esporte mesmo, é aquele que menos liga para a opinião dos outros. Eles fazem por eles mesmo, assim, por gostar mesmo, por querer se superar. Porque a gente às vezes sai, muita gente fala assim, vai, tira a camiseta aí, tira. Porque é o normal. Fico impressionado. Todo mundo fala assim, se eu tivesse seu corpo, eu tava sem camiseta aqui. Eu tava no parque andando sem camiseta. Mas, tipo, não é uma coisa que pra mim, assim, eu vejo. Porque eu gosto do esporte mesmo. Minha competição é no palco, assim, sabe? Então, pra muita gente, para as pessoas que de fora, assim, que não tipo, são, tipo, profissionais, assim... Elas vai mais por botar o shape, sabe? Eu vou botar o shape pra praia, tipo isso. É que pra gente já é diferente, a gente já vê com outra visão. Pelo menos pra mim. E eu acho que pra maioria dos atletas profissionais. Uma coisa que é legal também, né, Mike? Às vezes as pessoas têm aquele estereótipo de que o marombeiro é aquela pessoa que não estuda, que não é inteligente, uma coisa assim. E, nossa, hoje a gente vê que realmente o fisiculturismo assim, tem ganhado um espaço gigante no mercado justamente por conta disso, porque tá quebrando aquilo que o pessoal tinha de estereótipo, né? A gente vê cada vez mais assim que os fisiculturistas que dão bem é aqueles que estão bem profissionalmente, né? Porque é um esporte caro, Letícia. Então, o atleta ele tem que ter formação, ele tem que ter assim, um bom estado financeiro. Então, normalmente, quem se dá bem no esporte, quem cresce, é quem assim, quebrou esses paradigmas, esse estereótipo, né? O Mike mesmo tá terminando a segunda faculdade agora, estudando. Terceira faculdade. Então, às vezes, as pessoas olham assim e ficam julgando. E você vai ver que é totalmente o contrário. Pensa assim, o atleta faz isso pra se mostrar, alguma coisa. Você vai ver que é o tamanho das camisetas que eles usam camiseta grande pra se esconder, na verdade. Então, é bem o contrário que as pessoas pensam, assim. Porque pra ter tipo assim, eu quando era mais novo mesmo, eu quando treinava com 15, 16 anos no colégio, eu queria usar camiseta apertadinha pra mostrar o braço, né? Que tinha aqueles 20 e poucos centímetros, 30 centímetros. Então, hoje em dia, igual você acabou perguntando lá, quantos centímetros de braço você tem? Eu, se fosse no começo lá, eu saberia quantos eu tinha. Mas hoje eu nem faço questão, assim, disso, sabe? Hoje a gente se avalia no quê? A gente treina pose, essas coisas, então a gente se avalia para tentar entrar no critério da nossa categoria, então. Não por, tipo, sabe, vaidade, meu braço e tal. Essa é uma coisa que foi um choque de realidade para mim, porque eu mesmo, quando comecei a trabalhar, eu pensava que era isso, né? Falei, o cara tá fazendo isso aqui é pra andar no parque ali sem camisa, pra mostrar que é bombadão e tal. Nossa, foi realmente um choque, assim, sabe? E fala pra mim um pouco desse mercado que cresceu. O que vocês observaram? Houve, então, essa evolução de uns anos pra cá em relação ao esporte? Sim. Eu vou falar sobre minha área, né, a área da saúde, e depois o Mike pode falar um pouco sobre essa questão dos patrocínios, né, que é uma área que ele entende mais. Hoje, o que nós vemos, assim, o fisiculturismo é um esporte muito recente, né, Letícia? Não tem muita gente, assim, que investiu nisso.
E aqueles que começaram, né, que foram pioneiros nisso, realmente estão colhendo grandes frutos, né? Hoje, minha clínica, nós trabalhamos com fisiculturismo, né? É meu esporte, assim, de paixão. Como você pode ver, não de praticar, né? Mas de trabalhar com. A gente vai medir depois. Mas, realmente, assim, hoje eu falo que, assim, minhas empresas, o sucesso que elas têm, de minhas empresas estarem bem, assim, né? Foi graças ao esporte. Foi porque é um terreno que tem muito a ser explorado, sabe? Então, pelo menos na saúde, cada vez mais tem ganhado mercado. Depois que eu comecei a trabalhar com fisiculturismo, assim, nossa, minhas empresas começaram a dar muito certo. Fui chamado para ir em eventos, palestrar em eventos grandes, eventos internacionais, escrevi livro. Então foi muito por conta de estar explorando um esporte que não tem ninguém, né? Se eu fosse trabalhar com alguns outros esportes, talvez eu seria só mais um, né? Então, e sabe uma coisa também? Que o fisiculturismo, eles são muito disciplinados. Os atletas profissionais que estão no top hoje são muito disciplinados. Então, tipo, ele não vai abandonar a fisioterapia. Pergunta se ele vai faltar um dia na fisioterapia. Não vai, não é igual uma pessoa. Aconteceu alguma coisa, não vou ir. Já fala, não vou poder ir pra fisio hoje. Então, não, eles são muito disciplinados. É porque eles têm que estar em alto nível, então eles não deixam de fazer o dever. Isso é verdade. O que você pede para os atletas fazerem, eles obedecem, né? Uma coisa que realmente é muito fácil de trabalhar com eles, né? Apesar de, às vezes, ser difícil de manusear eles, assim, de fazer algumas técnicas manuais. Mas essa questão de disciplina, assim, Letícia, se você falar para eles, falar assim, Mike, você tem que dar 3 voltas no Parque Lingá correndo ali, depois você tem que fazer 500 flexão. Eles vão perguntar, que horário que você quer que eu faça, com que roupa, do que jeito que você quer, porque assim, eles seguem certinho, isso é uma verdade. O que a gente precisa para ter essa disciplina? Aí é com o Mike, não é comigo não. Você tem que ter objetivos, né? Você tem que ter objetivos, saber onde você quer chegar, ter os pés no chão também, não sair fazendo loucura, mas... Para ter essa disciplina, o maior é a constância. Porque é um esporte que, tipo, não é 2 meses. É tipo, para você ganhar 2, 3 quilos de massa magra, vai 1 ano. 1 ano de treino. Porque o resto é mais água, gordura que enche. Então, para você ganhar um pouco de músculo, é muito difícil. Então, a constância é um dos fatores principais desse esporte. Pode ver que, por causa disso, a fisioterapia está crescendo muito, porque esse esporte, quem se lesiona fica para trás. Então, é uma coisa que você tem que prevenir. Por isso, tipo, eu vou no André lá 2 vezes na semana. Lá. Ele me atende lá 2 vezes na semana. Por quê? Pra gente não correr risco de ter uma lesão, desprevenir. Eu não vou lá só quando eu tô com dor, porque eu não deixo isso acontecer. Então a fisioterapia é uma das coisas muito importantes também pra gente. E fala um pouco dessa questão das lesões. Que tipo de lesão pode ter no fisiculturismo? Letícia, o fisiculturismo é um esporte que, assim, que a gente tem que tomar bastante cuidado com lesão. Por quê? Né? O fisiculturismo é um esporte estético, né? E às vezes quando o atleta se machuca, normalmente são atletas muito fortes, então quando eles se machucam é coisa feia, né? E às vezes muitas vezes tem lesões do peitoral, eles rompem o peitoral, rompem bíceps e ficam com uma deformidade visual, né? Então realmente o trabalho do fisioterapeuta é principalmente preventivo, igual o Mike tá falando, a gente não pode deixar o Mike machucar, ele tem que estar sempre em alto rendimento. Então o que a gente vê, assim, as lesões principalmente vêm por sobrecarga, realmente porque cada treino eles tentam aumentar o peso que eles estão colocando no exercício, e às vezes você vê atletas, assim, não é incomum você ver atletas fazendo leg press assim, com meia tonelada, 500 quilos, 600 quilos. Eu ia contar isso. É muito peso. Então, assim, é um trabalho intensivo, você tem que ficar com o atleta muitas vezes, por isso que o Mike diz, assim, que precisa ter essa disciplina, que o atleta vem certinho na fisioterapia, porque na fisioterapia tem uma frase que a gente fala, que é o seguinte: todo atleta pode estar uma lesão de distância da sua aposentadoria. Esportes estéticos são complicados, assim, porque uma lesão ali pode estragar todo o trabalho, às vezes, igual o Mike falou, 16 anos treinando, pode estragar em 5 minutos ali fazendo um erro num exercício. Nossa. E, Mike, fala pra gente um pouco, então, da sua trajetória nas competições. Você tá aí à frente, vem aí um ano bastante cheio pra você. Esse ano vem, e vai ser um ano abençoado, se Deus quiser. A gente tá pensando não, já está planejado, se der tudo certo, vai ser assim, a gente vai competir em abril em Recife, e aí a gente vai fazer 3 campeonatos nos Estados Unidos, Los Angeles, Pittsburgh e New York.
Então esse ano vai ser legal, ainda vamos viajar conhecendo. Fisiculturismo é bom porque também uma das coisas eu tô conhecendo muitos lugares, todos os lugares, muitos países. Então eu gosto, né, de viajar, de conhecer outros lugares. Você imaginava isso na sua vida? Não, nunca imaginava assim que eu ia viajar tantos. Não imaginava. Então pouco tempo assim. E o esporte está me proporcionando. No começo do esporte que você está começando, é mais difícil ainda, porque você tem que investir mais e as coisas não são baratas, pagar viagem, essas coisas. Hoje em dia, ainda bem que eu tenho patrocínios, tenho parceiro, então não tenho muitos gastos. Eu gasto mais com comida, essas coisas minhas particular. Então eu tô conseguindo seguir a carreira, tô melhorando cada vez mais nisso. E esse ano vai ser muito bom porque vou viajar para fora, lugares que eu nunca conheci e e conhecer novos lares, né? É gostoso demais. Mas esse ano eu vou competir com pessoas que aonde eles estão no nível muito alto, que eles estão no Olímpia. O Olímpia é tipo uma Copa do Mundo do fisiculturismo. É onde todo fisiculturista quer chegar. Que você tem que ganhar algum campeonato para você poder competir lá. E esse ano nos Estados Unidos vai ter alguns campeonatos que vários atletas do Olímpia vão estar competindo nesses. Então eu vou poder estar do lado deles, vou poder me comparar. Então vai ser um ano bem desafiador, mas tipo, me motiva mais ainda a chegar no meu melhor ainda para mim estar do lado desses caras, que é um sonho de todo mundo estar no Olímpia, todos os atletas querem estar lá. Então vai ser legal que eu vou ver vários atletas de lá, para mim já me comparar também. E esse ano, se Deus quiser, a gente vai pro Olímpia. A gente tá buscando essa vaga. Como que funcionam as competições? Você traz medalha? Como que é? Depende das competições, medalha ou troféu, né? Aí tem premiações, geralmente pro primeiro, segundo, terceiro. E a vaga, né, pro Olímpia. Todo campeonato profissional, o primeiro lugar sempre tem a vaga pro Olímpia. Então você tem que ganhar um show pra ir pro Olímpia. E a meta é o Olímpia. A meta é o Olímpia. Eles nem ligam assim muito pra troféu, medalha. O que importa às vezes é justamente isso, né? Classificar pra esse campeonato, que é realmente assim, mais alto nível. É que assim. tipo, igual você perguntou, tipo, por que você foca tanto? Esse é meu objetivo. Então, enquanto eu não chegar no meu objetivo, eu não pretendo parar. Mas eu não quero só chegar lá no Olímpia. Eu quero ir um ano, quero ir outro, quero ir evoluindo. E eu sonho em ganhar um dia. É muito difícil, mas é um sonho meu, então eu vou batalhar para chegar nisso. E quando a gente fala dos critérios, né? Por exemplo, a gente estava falando do tamanho do braço, que é o papo da vez. Mas quais são esses critérios, né? Realmente precisa ter um tamanho de braço? Você falou do corpo V, né? O que é em detalhes que é analisado? Na minha categoria, pelo menos, são detalhados tipo o V-shape que eles falam, né? Então você tem que ter os ombros bons, os braços do Men's Physique não pode ser tão grande, porque senão acaba diminuindo o ombro. Pra você ter noção, eu acho que faz mais de um ano que eu não treino o braço. É bem diferente do que a gente espera, né? Mas é isso mesmo. Às vezes, é muito avaliada a silhueta. Então eles olham o formato do corpo, né? E é aquilo que o Mike tá falando, você tem que se enquadrar naquilo que os árbitros querem ver. Então, igual ele falando, braço mesmo, eles nem treinam e o braço fica desse tamanho assim por consequência. E só que também é um esporte que não é igual uma corrida, quem atravessa primeiro ganha. É subjetivo, então, tipo, são gostos dos árbitros. Exato, então você tem que também entender o que eles querem. Por isso, todo campeonato que a gente sai, eu pelo menos, eu vou lá e pergunto pro árbitro o que eu posso melhorar para chegar melhor. E aí eles me passando esse feedback, falando o que eu tenho que melhorar, aí eu passo pro meu treinador e é o que a gente bate em cima para trazer melhoras. Tipo, meus últimos campeonatos do ano passado foi o quê? Que eu tinha que melhorar as costas. Então, meus treinos estão voltados para melhorar as costas.
E melhorar a costa é o quê? Deixar ela mais torneada? Exatamente. Linguagem leiga. É que às vezes eles gostam muito de avaliar essa questão da silhueta, questão de quanto percentual de gordura, se está bem seco o atleta, se ele está bem definido, né? O Mike, quando a gente fala das costas, assim, as costas até um tempo atrás eram um dos pontos fortes dele, mas cada vez os campeonatos vão ficando mais difíceis e a gente tem que ir melhorando. E seria nesse ponto, né, Mike? Colocar mais músculos, assim, né? Sim, mais músculos. E como foi pra você, tem que ser o V-shape. Então, quanto maior as costas, mais V você fica. A gente fala que tem que ter uma cintura desse tamanhozinho e o ombro mais largo possível. Na né? minha categoria, todo mundo fala assim, de frente todo mundo é igual. Então, as costas são das coisas que desempatam às vezes. Porque as costas é um dos músculos mais difíceis de deixar assim, uma densidade, você melhorar. É um músculo mais difícil do que frente. Porque frente, quando você emagrece mesmo, seca, o abdômen aparece de todo mundo. Então, é uma coisa que é meio que igual para todo mundo. Só muda a estética, né? Cada um tem sua estética. Mas de costas dá muita diferença um pro outro. Então, as costas eu acho que quem tem as costas melhor, geralmente é os que se dão bem. E tem toda uma questão da cabeça, né? Você tem que ter muita cabeça. Porque tem a questão genética também envolvida, que influencia nisso aí. Como que você lida com isso? A genética, tem pessoas que estão bem privilegiadas, então, só que se ela não fizer o trabalho certo, a outra pessoa ganha. E então, tipo, quando você vai para uma preparação, você tem que estar pronto. Você tem que saber que tem que estar pronto. Se você não fizer direito, você não vai ganhar. Não vai ganhar, porque o outro vai estar fazendo. Então, a genética ajuda sim. Tem pessoas que se dão bem por causa da genética, mas se ela não fizer o trabalho, a genética não vai servir para nada. E você falou da questão financeira, toda essa dificuldade. Como que é isso, a vida de um atleta de fisiculturismo nessa parte? É porque são gastos com manipulados, se você ver, eu tomo muitos manipulados, que, tipo, vitamina C, ômega 3, essas coisas, são coisas que não pode faltar para deixar sua imunidade alta. Questão de suplementos, comida, viagem, hospedagem. Aí também tem lá no campeonato pintura, que você tem que se pintar. Aí se você quer pagar uma fotinha, depois você tem que pagar foto, vídeo. Então, se você... Inscrição. Aqui o meu hoje não tem inscrição, mas tem filiação, que é anual. Mas para você ter noção, uma filiação hoje está $275. Então, não... Esse é o problema, é tudo em dólar. Só que para os amadores, ainda é pior ainda, porque às vezes o amador vai competir, ela vai em 3 categorias. Paga em média R$200, R$300 por categoria. No campeonato ela só gasta uns R$900 só de inscrição. É um esporte bem caro, assim, né? Tem tudo isso, né? Pra você se preparar pro campeonato, a viagem é caro e competir ainda é caro, né? Isso que é uma das grandes dificuldades. E às vezes não parece, mas se você for ver, assim, o que eles gastam em comida, assim, às vezes é uma coisa, assim, que, nossa, você fica surpreso, assim, porque é muita proteína, né? Igual ele falou, manipulados, e é tudo, assim, uma quantidade muito grande, né? Então, eles acabam, nossa, tendo uma despesa, assim, às vezes em alimentação que surpreende. E tem abdicação social? Como que funciona a vida de vocês nessa parte? Como? De você acaba tendo que deixar algumas coisas, alguma área da sua vida para focar muito na sua profissão? Sim. Eu, quando estou, tipo, em finalização mesmo... Eu acabo de sair com amigos. Minha namorada mesmo, a gente não sai muito quando tá em finalização, porque eu não posso comer coisa diferente e a gente tá cansado. Então você só quer fazer o que você tem que fazer e já voltar para casa, ficar tranquilo. Então você acaba deixando de ir a alguns lugares. Claro, tipo, às vezes, assim, tem aniversário da minha mãe, da minha avó, com certeza eu vou, mas aí você vai e leva a marmitinha, aí você tem que comer sua marmita. No começo é muito difícil, por quê? Porque todo mundo, minha família toda, assim, você tá na dieta, eles,
come, só um pouquinho. Fica forçando. Não vai dar nada. Você citou a avó. Não vai dar nada. A avó deve ser difícil. Aí, não vai dar nada. Come, você não pode. Aí toda vez tem que ficar falando não. Mas hoje em dia eles já acostumaram com isso. Então, pra mim é normal. Eu às vezes vou com um amigo, tudo, levo uma marmita, é normal. Mas, como você falou, eu deixo de fazer várias coisas assim. Tipo, ver amigos. Na reta final ali, eu fico 1 mês e meio sem sair com amigos. No máximo com a minha namorada, com a minha família, mais amigos mesmo, eu acabo abrindo mão de... Só converso pelo WhatsApp, mas acabo abrindo mão de ir lá com eles, fazer um churrasco na casa deles, essas coisas. A gente, na reta final, a gente abre mão dessas coisas assim. Eu, pelo menos, abro que eu me sinto melhor ficar mais tranquilo em casa, descansando, tentando descansar. Como eu disse, a gente já não dorme muito. Aí você já tá meio que estressado. Então pra você nada tá sabe, legal, assim. Então você quer ficar mais quieto. Então acaba abrindo a mão por causa disso mesmo. E o que tem nessa marmita? Eu como muito... As proteínas são variáveis, né? Eu como carne vermelha, frango e peixe. E whey, né? Whey protein. Essas são minhas proteínas que eu uso. Aí arroz, macarrão de arroz, tô falando das minhas. Macarrão de arroz e frutas. Sim, são minhas comidas mesmo. A diferença vai estar na quantidade? A quantidade e a frequência, né, Mike? É o dia inteiro comendo. São 6 refeições hoje em dia que eu faço. Uma coisa que é legal é que você vai ver que você vai convivendo com os atletas assim, você vai até pegando o hábito deles, né? Por exemplo, eu nem tenho uma ambição assim de ficar fortão nem nada, mas você vai vendo que você mesmo vai começando a criar bons hábitos de alimentação, de fazer exercício e tudo mais, porque eles vão puxando você, né? Vão dando exemplo e, pô, falo que assim, meus melhores amigos são atletas, né? Então, nossa, você vai ver, você vai me acompanhando. Eu carrego marmitinha comigo também, sabe? Você vai eu quero virar amigo de vocês pra começar a entrar. O André, foi ano passado agora, no final do ano, a gente foi pro Rio de Janeiro, né? A gente foi assistir um amigo nosso competir, outro atleta. Aí ficamos juntos lá no Airbnb. Aí o André também, ele convive, né? Ele vai lá, mingau de aveia de manhã, fruta de manhã, proteína nas refeições. Ele vai convivendo, ele vai fazendo. Só que pergunta pra ele assim, você não se sente bem quando você come comida mesmo, assim? Essa que é a questão, né? Eu sinto, assim, Letícia, que às vezes, por exemplo, meu principal foco nesse momento é questão de trabalhos, né? Questão de vida pessoal, profissional, assim, né? Nem tanto essa questão estética, mas... Pô, você se alimenta bem, você dorme bem, né? Regula seu sono. Cara, o dia rende muito, então você vai vendo isso, você vai ficando meio que viciado, assim, em ter bons hábitos. E você vai, por igual ele falou, às vezes o pessoal, assim, perto de campeonato não consegue sair tanto. Mas, assim, nós temos, às vezes, nosso momento, assim, de resenha, por exemplo, lá na clínica mesmo, às vezes os atletas se juntam, a gente se encontra, conversa, assim, né? E também tem o período que os atletas não estão em competição, né? Nesse momento a gente consegue, né, Mike, assim, se ver mais, curte mais, mas isso aí é uma coisa que eu acho muito legal, assim, eles puxam você, assim, a ter bons hábitos, assim, que, nossa, é uma parte muito boa, sabe? Hoje mesmo, assim, se você ver meu dia, eu acordo de manhãzinha cedo, faço uma esteira, depois eu preparo minha marmita do dia inteiro, treino de tarde, então, assim, você pega, né, a rotina. A rotina. Só que é muito bom quando você pega a rotina. Tipo, não tem como explicar, mas a disposição que você fica, tipo, fazer a caminhada de manhã, assim, que ele gosta de fazer. Quando a gente foi viajar, eu ia fazer meu cardio, ele gosta de correr. Então, ele saía no horário dele, eu saía no meu. Mas, tipo, depois que você volta, assim, de uma caminhada, de um cardio que você faz... parece que você acordou pro dia, tá tudo bem. Então, são rotinas que no começo é difícil, é um esforço, que é uma coisa diferente, mas depois que você pega esses hábitos, você fala, por que eu não fazia isso antes? Parece que você fica mais vivo. Sim. É a mesma coisa que você começar a comer só errado. Você vai ver, vai te influenciar no seu sono, você não vai dormir bem, vai ficar acordando, você vai começar a ter preguiça para fazer algumas coisas. A digestão dos alimentos não fica legal. Eu sei porque, tipo, eu saio dos campeonatos, eu fico comendo muito errado. Aí, quando eu como muito, eu não durmo bem, eu fico estufado. Nossa, a barriga se incha,
pra mim, às vezes eu fico com preguiça de amarrar o cadarço, porque pra agachar lá embaixo, assim, sabe? Aí agora que eu voltei a comer direito, na dieta que eu já tenho os objetivos, aí eu me sinto mais bem, mais leve, com mais energia, sabe? Assim, menos preguiçoso. Então, tipo, esses hábitos, assim, te deixa tão vivo, tão bem, que por isso que você mantém eles. Porque senão você ia comer qualquer coisa, assim. Letícia, uma coisa que eu falo muito, assim, o esporte, ele não te faz ter sucesso, digamos assim, mas ele te mostra o caminho, né? Igual o Mike tava falando, assim, o esporte é muito sobre disciplina, e como eu convivo bastante com eles, uma coisa que eu adquiri muito, assim, pra mim é essa questão de ser disciplinado, né? E, igual ele falou, alimentação, treinos, trabalho. Então, hoje, o atleta ele tem o dia cronometrado, né? Então, você vai pegando esse hábito pra você também. E eu falo que hoje, muito do que minha empresa do que tá acontecendo na minha vida, assim, foi justamente por pegar essa disciplina deles, assim, né? Porque aí agora ele falou, pô, você come bem, dorme bem e tal, o dia rende, né? Você vive, né? O dia rende, né? Então, isso que é uma parte legal do fisiculturismo também. Agora eu quero saber uma história muito boa, legal, engraçada que você viveu no campeonato, ou no treino, algo que você fala assim, muito bom, adorei. Na história? Vai. Vamos ver. Que tem de história de você passando mal em campeonato, né, Mike? Gente, vai ter que motivar. Você está passando bem. Porque, tipo assim, depois que a gente sai dos campeonatos, geralmente o que a gente mais ama é comer. A gente valoriza tanto a comida que a gente mais... Quando a gente acaba o campeonato, a primeira coisa que a gente quer é comer, com certeza. E o que eu gosto disso, tipo assim, a gente começa a dar valor nas refeições nossas, assim. Quando a gente vai comer fora, assim, nossa, parece ser tão prazeroso, não evento, rotina, né? assim. É um evento. É um evento. Pior, de vez a gente, tipo, fazer um churrasco, bar, não, vamos sair pra comer. É um evento pra gente. Tipo, você tá fazendo dieta lá 2 meses, aí o seu treinador fala assim, hoje tem refeição livre. Eu chamo mãe, chamo o pai, chamo namorada, chamo os amigos, falo, hoje tô podendo comer, vamos sair? E o que tem nessa refeição livre? Qual que é a sua preferida? A refeição livre minha hoje preferida é hambúrguer. Nossa, eu lembro que uma vez eu e o Mike tava no Rio de Janeiro pra um campeonato, esse que ele tava contando. A gente tava num Uber e o treinador mandou uma mensagem do nada assim pro Mike, falou, e aí, vamos comer uma pizza hoje? E o Mike tava acho que uns 4 meses sem comer alguma coisa assim. O Mike deu um grito assim, falou, o quê? Olha isso aqui, refeição livre, vamos comer uma pizza, não acredito. Até o Uber assustou, assim. E às vezes que é uma coisa para as pessoas é banal, né? Tipo, comer uma pizza. Pro Mike é um evento, né? Então, foi um dia engraçado. Pra algumas pessoas, tipo, é só mais uma pizza, já tá acostumado. Mas quando a gente tá muito tempo sem comer, quando fala, vamos comer, nossa, é uma alegria que... Aí é prazeroso mesmo. Então, tipo, hoje em dia, nossos eventos, tipo, eu e minha namorada também segue dieta certinho. Quando eu entro em preparação, ela entra comigo. Olha só. Porque ela me ajuda bastante, ela me incentiva bastante. Porque senão é difícil, sabe? Se a pessoa não entra junto assim. Mas eu também ia fazer do mesmo jeito, só que... Ele é muito disciplinado. Ia ter que fazer do mesmo jeito, só que ajuda muito. Porque você não fica pensando, você não vê... Tipo, quando você abre o armário da sua casa, você vê um monte de doce, pode ser que você não come, mas você vai pensar em querer comer, como que vai ser o gosto daquilo. Então, ela me ajuda bastante nisso, em manter a dieta. Só que quando eu sair da dieta também, aí eu não tô em competição, ela fala assim, não dá. Quando você sai, não dá. Eu ia perguntar quantos hambúrgueres, porque a gente falou de hambúrguer, mas são quantos nessa refeição livre? Na refeição livre, geralmente, pra mim, quando é refeição livre, é livre mesmo. Só que se o treinador fala, não, uma pizza só, um hambúrguer, 2 hambúrguer, uma batata. Entendi. Mas geralmente, quando a gente faz refeição livre, geralmente a gente come até fala assim, por que eu comi tanto? Entendi, então é bastante mesmo. Eu trabalho com os fisiculturistas, né? Eu acho que a melhor parte que tem é essa, né? Essas dificuldades de ficar fazendo a dieta e tal, pelo menos passar fome vários meses, assim, eu não tenho, né? Eu viajo com eles, então aproveita a viagem. A parte boa, né? Por exemplo, a gente foi pro Rio de Janeiro, o atleta tava lá, passando fome lá pra competir, eu fui lá no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar com o Mike também, mas... pelo menos essa parte aí acabou não sofrendo, né? A vantagem de ser o fisioterapeuta, né? Fala um pouco, André, a gente falou das lesões, né? Sobre as mais difíceis, mas qual foi a mais difícil que você tratou?
Olha, mais difícil... Eu já peguei muito atleta que sofreu, tipo, acidente de carro, assim, acidente de moto. E olha, é complicado. Não sei se você... É que é difícil de imaginar, assim, mas quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você é um ortopedista, você vai operar um paciente quando ele é muito forte, assim, normalmente até pra você manusear ele já é difícil, né? E na fisioterapia é a mesma coisa. Por exemplo, um paciente, um fisiculturista, às vezes que sofre um acidente, às vezes tem que ensinar ele a voltar a andar, por exemplo, né? Uma coisa que já aconteceu na clínica. É muito difícil você conseguir erguer eles, por exemplo, pegar eles... Porque tem coisa que a gente tem que fazer, às vezes pegar a pessoa no colo, né? E, cara, é difícil mexer com um fisiculturista nessa questão, assim. Eles são muito pesados, muito fortes. Então, por exemplo, às vezes eles operam um joelho, operam um ombro. Para você conseguir desenvolver o movimento, assim, às vezes tem que forçar mesmo. E, realmente, às vezes eu faço academia. Lá na minha clínica, por exemplo, todos os fisioterapeutas fazem academia. Às vezes não é nem por estética, mas porque senão às vezes a gente não aguenta o trabalho, porque eles são bem pesados, né? Mas eu acho que piores lesões, assim, foram muito relacionadas a lesões que aconteceram perto de campeonato. Muitas vezes eu tenho que remendar o cara, assim, correndo para ir competir. Às vezes lesão de acidentes, assim. Já peguei atleta que às vezes estava fazendo supino e a barra caiu no pescoço. E às vezes tinha 60 quilos cada lado, 70, já aconteceu. Nossa, já peguei paciente que estava agachando... Caiu, machucou os 2 joelhos. Nossa, e o que é remendar o cara? Olha, remendar é assim... Pensa assim, ó. Numa fisioterapia convencional, você pega um carro, um exemplo. Você tá lá trabalhando com um atleta de Fórmula 1. Você para o carro, conserta ele ali e acelera. Quando a gente tá falando de remendar o cara, de trabalhar com ele em alto rendimento, você tem que consertar o carro enquanto ele tá acelerando. Por exemplo, eu não posso parar a preparação do Mike. Ele tem que continuar passando essa dificuldade sem conseguir dormir, comendo pouco, e eu tenho que consertar ele, me virar para consertar ele. Às vezes, por exemplo, já teve casos de eu pegar paciente e ele fazer fisioterapia 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, para eu conseguir reabilitar ele logo para ir pro campeonato e a gente conseguir ir competir, sabe? Remendar ele é, digamos assim... Olha, você passar um silver tape no cara ali, passar um band-aid e falar, ó, sobe no palco lá e se vira, compete. E quando a gente fala dos tratamentos, porque uma vez eu vi, quando você, por exemplo, precisa fortalecer o joelho, você treina o joelho. Parece que não. Às vezes você fala, não, tem que deixar quietinho aqui, mas é o contrário, né? Exato, você precisa fortalecer. esforçar. Então é isso que você disse. Exato. A gente tem que treinar com o atleta. O atleta também, às vezes você pensa assim, nossa, mas você vai passar exercício para um cara desse tamanho, para um fisiculturista. Exato. Às vezes você tem que fazer uns exercícios para ele, não para fins assim de ganhar em específico força, mas às vezes para você gerar analgesia, tirar a dor dele. E exatamente isso. Você se machucou, tem que fazer exercício com o paciente. Tanto que lá na clínica, se você for ver, lá tem uma academia lá na minha clínica, assim, uma partezinha que é tipo uma academia, justamente para treinar com eles e tudo mais, né? Mas é isso que você falou, machucou, tem que fazer exercício. E o atleta, quando tá em preparação, tipo, ele já tá 2 meses preparando. Tipo, eu acho que foi ano retrasado que o Bruno estava lá ainda. Eu tinha, lembra, bursite, dor no ombro. Fala pro atleta que ele tem que abandonar a preparação pra tratar aquilo lá. Ele não quer. Ele não quer. Fazer... Ele quer que ele se virar com ele. Fisioterapeuta. É com você. Né? Se vira que eu não vou parar. Então, a dificuldade também é essa, porque o atleta não quer parar e tá machucando ele, e aí ele corre pro fisio. Aí o fisio tem que achar alguma solução. É como você ser um mecânico de um carro de Fórmula 1, né? Essa que é a dificuldade. Apesar de ter aquilo que eu te falei, de ser bom, que eles são altamente disciplinados no que você passa, eles também são muito cabeça dura quando você tem que falar pra eles parar um pouco, assim, pra descansar, pra às vezes não competir, assim. Mas assim, Letícia, imagina, igual a gente tava falando, hoje tem atletas de fisiculturismo que ganham mais do que atletas de jogador de futebol. E você falar pra alguém que tem patrocínio, que tá ganhando pra isso, falar que ele não vai competir um campeonato é difícil, né? Então muitas vezes, assim, claro, quando precisa a gente vai cortar, prezar pela saúde, mas tem muita coisa em jogo, sabe? Principalmente financeira, assim. Às vezes tem campeonatos assim que o atleta ganha muito dinheiro pra competir. Eu tive um exemplo agora no meu último campeonato, que eu estava ficando amarelo. Sim, estava tudo amarelado, né? Aí mandei pro meu médico, o Dr. Diogo, ele falou assim, faz o exame agora, que ele queria ver se era fígado, rim, alguma coisa, estava com problema. Aí ele falou, para tudo. Chorei em casa, ela teve que me consolar. Falei, não quero parar, né? Mas aí ele falou, para tudo até sair os exames.
Aí eu tive que ficar parado, tipo, 3, 4 dias. Pra mim foi, tipo, uma tristeza. E, tipo, ouvindo do médico, aí você fala, não. Aí minha namorada falou assim, não, você vai estudar seu médico. Porque ela ficava falando, você tá amarelo, você tá amarelo. Aí eu mandei foto pra ele, tudo, ele pediu os exames e falou, para tudo. No dia que ele falou assim, para tudo, tipo, foi pra mim um abalo, eu fiquei muito triste. Tipo, você tá no céu, uma coisa cair lá embaixo. Mas aí recuperou? Aí eu fiz o exame e não era, não tinha nada. Provavelmente era que eu tava comendo muita abóbora cabotiá e tava ficando amarelado, acredita? É real, oficial, Isso isso é que a real, gente vê. aí- Eu via da cenoura, é real também? Isso acontece. Eu não sei certinho, né, o que tem nesses alimentos que se você come demais, você começa a ficar meio alaranjado, amarelo mesmo. Aí Acontece. eu fiz até um exame agora, final do ano, pra ver A200, o nome do exame. São vários alimentos que mostram, tipo, a tolerância que você tem de nível. E aí eu fiz o exame e eu vi que eu tinha, tipo, são 4 níveis. 1 e 2 ainda é tranquilo. De alergia, Aí, né, você diz, de né? alergia. Aí 3 e 4 já é um nível já mais avançado. Aí eu vi que eu tava no nível da abóbora cabotiá, tava no 3. Aí hoje em dia eu cortei tudo. Então, É que provavelmente contando assim é deve ser esquisito, ela. mas o pior é que ele ia lá na clínica, ele tava todo meio laranjado, assim. Tá amarelando O corpo tudo. no extremo É. mesmo. Sabe né? tipo, o Homer Simpson, assim? Você olhava a mão dele, assim, tava Tava tudo... tudo amarelo, tudo amarelo. E minha namorada tirava foto, olha aqui, eu nunca te vi assim. Aí, ela falava assim- aí eu, como cabeça dura, né, querendo convertir, tá normal, amor, para com isso. Aí ela pegou, mandou foto pro o Ícaro, que ele tava me treinando hoje. Ele conhece o Dr. Diogo também, já mandou na hora. Aí o Dr. Diogo, no mesmo dia, já mandou mensagem, Mike, como você tá? Faz esses exames aqui. Não, mas isso acontece mesmo. Aí ele falou assim, para tudo e faz o exame aqui. Por quê? Igual minha namorada fala, eu não ouço ela. Ela falando pra mim, agora o Agora doutor vai. me Médico falando, aí eu já, né? Já tem opa. outro peso, né? Aí a gente já fala, não é assim Agora O também. famoso Era santo de bom, casa né? não faz milagre, né? É verdade. Gente, preciso encerrar. Quero agradecer demais esse papo com vocês aqui. Aprendi muito e tô ansiosa. Vamos ver uma próxima aí. Quero ver os resultados dessas competições. Mike, muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder contar um pouco da história. Sei que não é muita coisa, mas já dá para contar um pouco pra galera ver como que é o fisiculturismo, tudo, não só ver a pessoa sem camiseta lá no palco, É muito mais, É. né? muito mais que isso. E Tá obrigado bem. pelo convite. Obrigada. Letícia, muito obrigado. CBN, muito obrigado pela oportunidade. Show de bola estar aqui com vocês novamente. E com certeza, acho que é muito isso que nós temos conversado. O esporte, assim, às vezes tem muito estereótipo, às vezes nós pensamos que é de um jeito. E, cara, a beleza do esporte é aquilo que me cativa diariamente, por ver o quanto ele te ensina sobre disciplina, sobre amizade, sobre superação, né? Então, é uma coisa que eu tenho gostado muito e até repito aquela frase, né? O esporte, às vezes, ele não te traz o sucesso, mas ele te mostra o caminho. Então, é uma coisa que eu levo pra vida e que acho que é uma mensagem que eu acho legal de deixar aqui pra vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso, tudo de bom. E o podcast CBN Maringá desta semana fica por aqui. Até a próxima.